senhores vereadores, senhoras vereadoras, os demais presentes e a todos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara e redes sociais, bom dia. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 9ª legislatura do Poder Legislativo de Brasileira. No expediente, apresento em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que não aprovam se manifestem. 8 votos aprovados. Solicito da secretária da mesa, diretora, vereadora Carmozina Menezes, a leitura do expediente. Ofício número 056/2026, Brasileira, Piauí, 11 de maio de 2026. Excelentíssimo senhor Afonso de Souza Lima, presidente da Câmara Municipal de Brasileira, Piauí. Assunto: envio de documentos. Senhor presidente, aceite nossos cumprimentos exordiais. Cumprimentamos Vossa Excelência ao tempo em que enviamos documento abaixo relacionados. Primeiro, decreto número 014/2026. 2, portarias número 082 a 096/2026. 3, lei complementar número 031 e 032/2026. Sem mais para o momento, reiteramos voto de apreço e consideração. Atenciosamente, Ranieri Mazili Ramos de Menezes, prefeito municipal. Ofício número 022/2026, Brasileira, 6 de maio de 2026, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT. Assunto: roço da rodovia que liga o município de Brasileira ao Parque Nacional de 7 Cidades. Senhores e senhoras, atendendo reivindicação da vereadora Elisângela, venho por meio deste solicitar roço e limpeza da rodovia que liga o município de Brasileira ao Parque Nacional de 7 Cidades. A presente solicitação se justifica em razão do crescimento da vegetação nas laterais da via, o que vem comprometendo a segurança dos usuários que trafegam na rodovia. Como representante deste Poder Legislativo e do povo de Brasileira, solicito que o DENIT procure resolver o problema. Atenciosamente, Afonso de Souza Lima, presidente. Ofício número 026/2026, Brasileira, 8 de maio de 2026. Senhor prefeito, cumprimento-o em nome do Legislativo de Brasileira e venho, por meio deste, solicitar a intervenção do Poder Executivo junto aos órgãos de segurança pública competentes para requerer reforço no policiamento do município de Brasileira. A medida a ser adotada se justifica em razão do aumento de ocorrências de roubos e demais ações criminosas ocorridas recentemente no município. Situação esta que tem gerado insegurança, medo e preocupação nos moradores. Diante o exposto, requer sejam adotadas medidas cabíveis para sanar, para garantir maior tranquilidade e proteção à população. Na oportunidade, reiteramos protesto de consideração e apreço, atenciosamente, Afonso de Souza Lima, presidente, ao excelentíssimo senhor Ranieri Mazili Ramos de Menezes, prefeito de Brasileira. Solicito os vereadores que se inscrevam para expediente de discurso.
Com a palavra, vereador Richards, por 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos meus pares de bancada, bom dia aos servidores desta casa, bom dia aqui, marcando presença hoje aqui nesta casa, o senhor João. Seja bem-vindo, senhor João. Você é sempre bem-vindo a esta casa aqui. E eu queria, senhor presidente, justificar a minha ausência na sessão anterior. Por motivos pessoais, eu não pude estar presente. Momento aquele que queria fazer essa manifestação, mas quero fazê-la hoje, em decorrência do decreto do prefeito municipal que exonerou, eu não sei ainda quantas pessoas aqui, esse é um número que ainda é o decreto 014 de 2026. Fiz uma breve análise do decreto, é um decreto longo, um decreto extenso, né? Justificando o decreto, que a despesa com o pessoal atingiu 53,88% da receita corrente líquida em março de 2026, ultrapassando o limite prudencial de 51,30% e encostando no limite máximo de 54% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não chegou a atingir, é 54, né? Ficou ali na zona ali de impacto, né? Eu fiz uma análise das medidas de corte referente ao decreto, que ele estabeleceu um regime, inclusive, de austeridade severo até 31/12/2026. Algumas medidas adotadas. Eu estou fazendo esse resumo, senhor presidente, para que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo possam entender, porque até hoje, pelo que eu vi na rua, tem pessoas que ainda não conseguiram entender o que é o decreto, de que o decreto aborda, né? E aqui eu fiz essa análise aqui, né? Ele, por exemplo, ele suspendeu gratificações especial de desempenho, ele cortou hora extras, vedadas, salvo extrema necessidade motivada, diárias, proibidas, exceto em casos excepcionais autorizados, suspensão de reestruturações, revisões de plano de cargos e novos afastamentos para cursos, suspensão de novos terceirizados e vedação de criação de novos cargos ou funções. Então, assim, senhor presidente, eu queria de pronto já pedir à secretária da mesa que envie um requerimento a esta casa, aquela casa, na verdade, solicitando o nome de todas as pessoas que foram exoneradas, todas, para que a população possa ter conhecimento do nome de todas elas, aqui nesta casa. Eu acho que é um dever nosso ter a transparência, para que a gente possa mostrar para a população o real motivo dessas pessoas terem sido exoneradas. Senhor presidente, o prefeito Ranieri Mazzilli, ele foi o campeão de voto na história de Brasileira. Ganhou as eleições com mais de 1.000 votos. Mas também foi o campeão de exoneração na história de Brasileira. Nunca na história de Brasileira houve uma demissão em massa como aconteceu agora. Na gestão da doutora Carmen Jean, ela passou por algumas dificuldades, embora ela tendo recebido muito dinheiro do governo federal por conta da pandemia, mas nem a própria Carmen Jean, ela nunca chegou a fazer uma demissão em massa como aconteceu. A Paula também na gestão, nunca aconteceu uma demissão desse jeito. Então, assim, hoje, o que é que eu percebo? Eu percebo que houve, por conta da administração, uma falta de planejamento em relação à gestão e por uma tentativa de remediar o erro na falta de um compromisso com a gestão,
ele tenta fazer esses cortes e proteger alguns, através de cargos políticos. É importante que todos nós observemos, e a própria população que hoje nos assiste, nos escuta, que a gente sabe como é que funciona uma campanha política. São inúmeras promessas de empregos numa gestão minúscula e trazendo para cá, para a brasileira, a gente sabe que é o maior puxador de votos são os empregos na prefeitura de nossa cidade e em todas as secretarias. Porém, essas pessoas que recebem empregos, elas precisam ter o conhecimento de que é sempre passageiro. Mas, dessa vez, foi demais. O prefeito não precisava fazer essa demissão em massa, senhor presidente, até porque não atingiu o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, não é justificativo, e aqui eu defendo essas pessoas que foram retiradas dos seus cargos, porque o emprego foi dado, as pessoas receberam seus pagamentos, fizeram planejamentos, e de uma hora para outra elas são cortadas. Então, eu preciso saber o real motivo, que o real motivo não é a lei de responsabilidade fiscal, uma vez que ela não atingiu o seu limite. Então, o que é que está acontecendo com a gestão? A gente precisa saber. Foi prometido. Vereador, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade da parte que está nos dando. É interessante, né, as suas colocações. E o que eu tenho a dizer é que na próxima sessão a gente, com certeza, vai saber lhe dar uma resposta mais à altura, tanto você como a população de brasileira que está, nesse momento, nos ouvindo. E é interessante, né, o que você está falando, a questão da realidade. Lamentavelmente, a gente passa por esse momento, mas sempre tem uma resposta, né? Então, não tire sua razão e o povo está lá aguardando e a gente vai procurar dessa resposta à altura naquilo que tiver nosso alcance. Eu incorporo, senhor presidente, o seu à parte, a minha manifestação, mas é de extrema importância que essa resposta venha de fato mesmo na próxima sessão. Até porque eu não sei quantas pessoas foram, se foram, uns falam em 150 pessoas, ontem foi 15, antes de ontem foram 70, outros foram 80. Então é importante que essa casa ela tenha conhecimento de quantos foram. E aqui eu defendo, aqui eu voltei contra a ex-prefeita Carmen Jean, porque o Ranieri é uma continuação da gestão da ex-prefeita Carmen Jean, mas ela nunca fez isso. A ex-prefeita Carmen Jean, e eu defendo aqui, a prefeita Carmen Jean, ela nunca aconteceu uma exoneração, como também defendo a ex-prefeita Paula. E os outros prefeitos, eu puxei na história, e me corrijam aqui os amigos, se eu não estou sabendo mais da história da minha cidade, que, politicamente falando, que de ter havido uma exoneração, vereadora Carmosa, em massa ao tanto como aconteceu agora na gestão do prefeito Ranieri Mazzilli. E aqui, nada contra a pessoa do prefeito, tá, gente? Aqui é uma crítica realmente que é importante para que todos nós, até como vereadores, é uma maneira de nós podermos saber o que realmente, de fato, aconteceu. Se o decreto fala, está na zona, ali na zona de chegada ali do limite, do limite máximo, mas não chegou. E essas pessoas, elas querem uma resposta. Será que o prefeito chamou de um a um e disse para elas a justificativa real de cada uma delas? Então, aqui eu deixo aqui... Você me dá uma parte, vereador? Por não, vereadora. Conforme disse o nosso presidente, na próxima sessão nós traremos respostas mais exatas, com documentos, né? Baseado em documentos, mas assim, é muito fácil dizer, responder algumas das suas perguntas. O prefeito chamou ao seu gabinete muitos servidores, não diria que todos os demitidos, porque o acordo ficou o seguinte: os secretários
das secretarias que foram mais atingidas, no caso, Educação e Saúde, que teve mais demissões, os secretários destas pastas iriam comunicar a razão dessa exoneração aos seus funcionários, levando em consideração vários critérios, porque é uma decisão muito séria, muito delicada. Quero lhe dizer que o prefeito que teve a maioria de votos, a maior maioria da história, também foi o prefeito que mais empregou. A doutora Carmen, que, na verdade, fez um excelente governo e que não passou por esse momento, ela foi mais cautelosa. Quando o Ranieri recebeu a prefeitura das mãos da prefeita Carmen Jean, a folha de pagamento constava em R$600 mil, se eu não estou enganada. Agora, essa folha foi para 2 milhões e pouco, ou seja, muitos empregos. Você só demite se você emprega muito. No caso do Ranieri, do prefeito Ranieri, ele que passou dias em insônia e muito triste, sabe? Muito triste mesmo. Nós acompanhamos de perto essa situação, porque, no fundo, todo mundo teve sua pautazinha, seu pedacinho de culpa. Explico por que a culpa. Eu, enquanto vereadora, eu chego para ele e peço. Ranieri, dá um jeitinho aí, emprega fulano, foi com a gente, trabalhou, foi eleitor, a família toda. Então, pendura mais um aí, né? O vereador Afonso, fazia a mesma coisa, como todos os amigos, grandes lideranças, porque todo mundo quer um trabalho. Brasileira não tem outra fonte de renda. Então, a gente acabou querendo ajudar, e nesse querendo ajudar, se perdeu, né, nos números, e Ranieri foi notificado. Então, é isso. Ele chamou as pessoas, comentou dos porquês, disse, mostrando o documento, inclusive. Da mesma forma, a Eliane Maura fez isso. Da mesma forma, o Alain Jussier fez isso, mostrando o decreto, conversando. Então, assim, as pessoas que foram, de fato, prejudicadas, ou seja, exoneradas, elas tomaram conhecimento, sim. Viu? Se existe alguma história de alguém que não está sabendo ao certo, deve ser coisas assim alheias aos funcionários demitidos. E uma medida que, segundo o próprio prefeito, uma medida que ele não podia, de maneira nenhuma, deixar de fazer, cortar na carne, né? Deixá-lo entristecido, porque não tem coisa melhor do que você chamar uma pessoa e dizer, olha, hoje você vai trabalhar, a partir de hoje você é funcionário. E não tem pior do que você chamar essa pessoa depois e dizer, olha, eu não posso mais manter você aqui no cargo. Não queira estar na pele do prefeito Ranieri. E que esse descuido, essa falta de controle não partiu somente dele. Tem muita gente envolvida, eu digo, inclusive, nós, vereadores, por querer ajudar, porque todo dia eu recebo pedido de emprego. Quando eu digo que não tem mais, que a prefeitura está lotada, que os órgãos, que não tem mais espaço, não tem mais emprego, as pessoas não entendem e querem, de qualquer maneira, um trabalho. Então, chegou a esse ponto, né, exacerbou, mas o prefeito Ranieri também diz para a gente, toda hora, não vai ser por muito tempo, vai ser uma coisa provisória. Por quê? Porque o município, no momento, ele não recebe outras fontes de renda. Como você exemplificou, a prefeita Carmen Jean pôde trabalhar com bem menos pessoa, com mais dinheiro da pandemia, com muito dinheiro dos parques de energia solar, enquanto que nessa gestão, pelo menos nesse momento, a prefeitura não tem outras fontes de renda. Vereadora, senhor presidente, eu preciso que o senhor aumente um pouquinho o meu tempo, pelo excesso exatamente. que a vereadora... E muito obrigada, desculpa, mas a gente vai voltar com outras explicações mais palpáveis. Eu incorporo, mas, vereadora, é importante fazer uma análise assim. Você acaba de confessar que a gestão ela foi irresponsável, completamente irresponsável por contratar mais do que deveria. Agora, imagine só, uma secretaria que contratou 20 pessoas e ela demite 20 pessoas
Será que no operacional dessa secretaria não vai haver alguma falha na prestação do serviço para aquela pessoa que precisa? Será que no hospital, se tivesse sido tirado alguém de lá, será que não vai faltar uma prestação de serviço? Será que numa escola? Será que numa merendeira? Será que numa secretaria de assistência social? Numa secretaria de obras? Será que o vigilante da praça? Será que o cara que está limpando a praça? Então, tudo isso, vereadora, não é culpa do vereador. É culpa de quem contratou. Não adianta querer tirar a culpa do prefeito, porque quem responde pela gestão municipal é o prefeito municipal. Seria muito bom eu ser prefeito de uma cidade, vereador, e ter só os bônus, só os louros. A gente, quando põe a cara a tapa aqui nessa tribuna, cada um de nós, por mais certo que a gente tente fazer, e um prefeito, por mais que ele tente fazer, ele tem que pagar pelos erros dele. Então, a gestão errou. Essa contratação ela foi feita na gestão da Jean ou foi feita na gestão do Ranieri Mazzilli? É importante esclarecer, porque o que rola aí na cidade é que foi contratação feita por ela e ele agora está demitindo. Então, ou foi na gestão dele e ele contratou e ele mesmo está demitindo. Então, até para que a própria Carmen Jean não seja penalizada, e aqui eu não sou advogado da Carmen Jean, não, tá? Para que nós possamos ser justos com a gestão anterior. Então, para que ela não seja culpada dessas exonerações que está tendo, até porque, como Vossa Excelência mesmo falou, disse, lá tem emprego seu, tem emprego de fulano, tem de Beltrano, tem de Cicrano, ou seja, se tornou um cabide de emprego a prefeitura, vereadora. E não pode ser assim. A gestão ela tem que ter uma responsabilidade. A título de exemplo, eu repito, da própria Carmen Jean, que fez mais com menos. Então, é importante que nós tenhamos este controle na contratação e, principalmente, para que não possa ter uma exoneração. Porque é ruim. Vossa Excelência mesmo falou, fulano de tal foi contratado hoje, mas daqui a 4 meses ele saiu, ele foi exonerado. E se ele tiver feito um empréstimo junto ao banco, como é que ele vai pagar agora? Aquele pai de família que é limpador, varredor de praça, é o pobre do vigia. E a gente sabe que tem pessoas que estavam sendo pagas para limpar praça e paguar sem necessidade nenhuma, por conveniência política. Aqui a gente sabe. Pessoas que recebiam 700, 800, 1.000, sem poder, porque não pode, não existe contratação menor do que um salário mínimo. Não se pode pegar um salário e dividir para 3, 4 pessoas, senhor presidente. Não pode. É totalmente ilegal. Mas, assim, finalizando, já extrapolei, eu queria pedir mais uma vez, reiterar o pedido da relação, que a vereadora traga, para a gente poder, na próxima sessão, esclarecer outros pontos também. De repente, algum vereador, o vereador Nelson não está aqui, de repente até o próprio vereador possa, na outra sessão, trazer também algum esclarecimento. Mas o básico foi isso. Eu vi que o decreto ele fala da própria secretaria, que os secretários que teriam que indicar os cortes lá que foram feitos, mas é importante que possamos trazer para esta casa e aprofundar esse debate, até para que isso não sirva. Eu me lembro quando eu rejeitei, o meu voto foi rejeitando a prestação de contas da ex-prefeita Carmen Jean, eu justifiquei a minha rejeição do voto. E não era por questões políticas, mas é porque era uma forma de tentar penalizar para que não pudesse acontecer isso novamente. E essas críticas eu trago a esta casa, a essa tribuna, justamente para isso, para que possamos ter, e o próprio gestor, ter mais responsabilidade no ato de uma contratação. Nós estamos à beira de uma eleição. Será que isso vai se repetir agora, vereadora Elisângela, de deputado? Será que daqui a 2 anos irá se repetir de novo, para que possamos, daqui a 3 anos, estarmos aqui novamente falando, demite todo mundo para que possa ter vaga para a gente poder contratar de novo. Então, fica essa recontratação, a contratação e demissão, contratação e demissão. Mas na história nunca aconteceu isso. É importante salientar isso. Um abraço e obrigado a todos.
Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada esta sessão.